bora mergulhar de cabeça em um dos debates mais fundamentais de toda a história da economia. David Ricardo contra Adam Smith. Foi um verdadeiro choque de titãs em torno de uma pergunta que parece simples, mas, na verdade, muda tudo. O que é que realmente dá valor às coisas? Pois é essa pergunta que tirava o sono de economistas como Smith e Ricardo. E a resposta não é tão óbvia quanto parece. É uma coisa para se pensar, né? Por que algo tão essencial para a nossa vida, como a água, é tão barato, enquanto uma coisa bem menos útil, como um diamante, pode custar uma fortuna? Adam Smith foi o primeiro a tentar desvendar esse mistério com o que ficou conhecido como o paradoxo do valor. Olha só que interessante. A água, que a gente precisa para viver, tem um valor de troca quase zero. Já o ouro, que não tem lá tanta utilidade prática, tem um valor de troca altíssimo. A conclusão de Smith foi clara. A utilidade de uma coisa não define o preço dela. A chave do enigma tinha que estar em outro lugar. Então, foi o Smith quem deu o pontapé inicial para encontrar uma resposta mais sistemática para esse paradoxo. Se o valor não vem da utilidade, de onde ele vem? Ele precisava de uma régua, uma medida que servisse para tudo. E a grande sacada dele está toda aqui, nessa frase. Para o Adam Smith, o custo real de qualquer coisa é o esforço, o suor, a ralação que foi necessária para conseguir aquilo. O valor de um produto, portanto, é medido pelo trabalho que ele representa. Para deixar a ideia bem clara, Smith usou um exemplo bem simples. Imagina só uma tribo de caçadores. Se para caçar um castor leva o dobro do tempo e do esforço do que para caçar um cervo, então, na hora da troca, um castor deveria valer por 2 cervos. A lógica parece perfeita, né? Simples e direta. O valor vem do trabalho. Mas aí entra em cena David Ricardo. Ele achou a ideia inicial do Smith genial, mas percebeu um problema, uma inconsistência no meio do caminho. O Smith, ao tentar desenvolver a própria teoria, acabou se enrolando. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. O problema todo estava aqui. Smith, sem perceber, usava 2 definições diferentes de valor. A primeira era o trabalho incorporado, ou seja, o tanto de trabalho que foi gasto para fazer a coisa. A segunda era o trabalho comandado, que é a quantidade de trabalho que essa coisa consegue comprar no mercado. E essas 2 medidas, quase nunca são a mesma coisa. E foi aí que Ricardo fez a pergunta matadora. Essa segunda medida, o tal do trabalho comandado, é realmente confiável? Pensa bem, dá para usar uma régua que estica e encolhe o tempo todo para medir o valor de todas as outras coisas? A resposta de Ricardo foi um sonoro não. Usar o trabalho comandado como padrão é como medir alguma coisa com um elástico. O valor do trabalho em si vive mudando. Ele sobe e desce com o preço da comida, com o tamanho da população, com uma nova tecnologia na agricultura. Enfim, é tudo menos uma medida estável. Então, a solução que Ricardo propôs foi bem radical. Era preciso abandonar de vez essa medida instável. Ele defendeu que a economia precisava de um padrão único, consistente, uma rocha firme para medir o valor, algo que não ficasse balançando ao sabor do mercado. E aqui está o pulo do gato de Ricardo. Para ele, o que realmente importa é a dificuldade da produção, a quantidade de trabalho que foi gasta para criar alguma coisa, o salário que o trabalhador recebe. Bom, isso é outra história. É o preço do trabalho, e não se confunde com o valor da mercadoria em si. Ou seja, ele volta para a primeira ideia do Smith, o trabalho incorporado ou contido, e a transforma na única âncora de verdade. É a quantidade de esforço produtivo que está ali, dentro do produto, que serve de base para a gente comparar o valor de todas as coisas. Mas o Ricardo não parou por aí, ele foi ainda mais fundo. Ele sacou que o trabalho que a gente vê, o trabalho final, é só a ponta do iceberg. Para entender o valor de verdade, era preciso olhar para todo o trabalho escondido ao longo do processo. Pensa, por exemplo, num par de meias. O valor não é só o trabalho da pessoa que operou a máquina de tecer, não. Tem que incluir uma parte do trabalho de quem construiu aquela máquina, de quem plantou e colheu o algodão e até de quem fabricou a enxada usada lá na colheita. Todo esse trabalho passado fica embutido no valor final do produto. Voltando para o nosso exemplo do caçador, o valor do animal caçado não é só o trabalho direto da caça em si. A gente tem que somar o trabalho indireto, ou seja, todo o esforço que foi gasto para fabricar a arma. O valor final, o valor real, é a soma desses 2 trabalhos. E aí tudo faz sentido, né? Se para caçar o tal do castor foi preciso uma arma super complexa, que levou dias para fazer, esse trabalho indireto é transferido para o valor do castor.
Por isso ele vai ser mais valioso do que o cervo, que talvez só precisasse de uma lança simples. O valor total reflete a soma de todos os esforços. Certo. Então, no fim das contas, qual é a grande diferença entre a visão de Smith e a correção de Ricardo? Vamos amarrar as pontas aqui para entender por que esse debate é tão importante. Aqui a gente vê a diferença preto no branco. Para Smith, o valor era uma medida externa. O poder que um bem tinha de comandar ou comprar o trabalho de outra pessoa. Já para Ricardo, não. O valor era uma característica interna do produto, a quantidade de trabalho que já estava contida nele. E essa é a grande lição de Ricardo. Se um par de meias fica mais barato, não é necessariamente porque os salários caíram. É porque alguma inovação em algum ponto da produção diminuiu a quantidade total de trabalho necessária para fazer aquelas meias. A verdadeira fonte da mudança de valor para ele é a eficiência produtiva. E assim, essa discussão de mais de 200 anos continua ecoando até hoje. Essa ideia de que o valor vem da produção, da dificuldade, da eficiência, influenciou praticamente tudo o que veio depois na economia. A pergunta que fica no ar é: quando a gente olha para os preços hoje em dia, estamos vendo o verdadeiro custo das coisas ou apenas o que o mercado decidiu que elas valem?